semanas, a gente estava conversando sobre as figuras de linguagem, né? Aí nós falamos sobre as figuras fônicas, que são aquelas que dizem respeito à sonoridade. Falamos das figuras semânticas, né? Que trabalham com o significado das palavras e das expressões. Falamos também das figuras de pensamento, as figuras imagísticas, são aquelas que só existem por meio de um exercício de imaginação, como é o caso da hipérbole, da personificação, que nós vimos também na aula passada. E aí hoje nós vamos encerrar essa parte relacionada a figuras de linguagem, né, estruturas de linguagem utilizadas na redação publicitária, estudando as figuras de construção, ok? As figuras de construção, estou escrevendo aí no chat também, e os chamados implícitos, né? Como é que a publicidade, a propaganda, ao construir textos, constrói esses textos a partir das chamadas figuras de construção e também, né, não só os implícitos, ok? Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí eu vou mostrar um PowerPoint. Esse PowerPoint, inclusive, já está lá no módulo da aula de hoje. Vocês já conseguem ver o meu PowerPoint? Sim. Ok, ótimo. Vamos lá. Bom, então, quando a gente fala de estrutura, né? Estrutura tem a ver com aspectos formais de encadeamento. O que seriam aspectos formais de encadeamento? Tem a ver, portanto, como é que uma palavra se liga a outra ou a outras que compõem o texto publicitário. Tem a ver com a relação entre os múltiplos sons que fazem parte de um texto publicitário, ou seja, tem a ver com a relação que se estabelece entre imagem, texto, som, se for algo para o rádio ou para a televisão, né, para todos os outros elementos também que compõem, como um elemento de um vídeo, o som no rádio, etc. Também está relacionado, esses elementos estruturais, a coesão e a coerência. Coesão, pensando esse encadeamento. O que é um texto coeso? É um texto em que as partes elas vão se relacionando, elas vão se juntando umas às outras, né, de forma adequada. Isso que é coesão. E coerência, vocês já devem ter estudado isso com certeza no ensino médio, está relacionado ao texto manter uma unidade em que ele não se contradiz, né? Se eu digo que Coca-Cola está relacionado à felicidade, eu não posso, lá no final do comercial, relacionar Coca-Cola à tristeza ou à angústia, etc. Isso seria incoerente. Esses processos estruturais no texto publicitário, eles também se ligam à adequação à mídia. O que significa ligar-se à adequação à mídia? Eu não posso escrever um texto para ser falado no rádio da mesma forma que eu escrevo um texto para ser lido, né? Por exemplo, no rádio, tudo se baseia em audição. Então, você apenas vai ouvir. Se você apenas vai ouvir, se as frases forem mais curtas, por exemplo, vai ser mais fácil memorizar, né, do que frases muito longas, que é uma estrutura em geral de texto escrito. Há também que se pensar o quanto cada assunto, cada tema a ser tratado se relaciona a cada mídia. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas
uma das produções mais chatas que eu já ouvi no rádio do carro, era uma mulher falando sobre paisagismo. Falando sobre flores, dando dicas sobre flores. Por que isso ficou muito chato? Porque flor, paisagismo, decoração, em geral, são temas muito visuais, né? E é muito difícil você falar de algo que é muito visual, como é o caso de decoração, de flor, só usando o som, né? Então, veja, nesse caso, o que havia era uma inadequação do assunto à linguagem utilizada. Seria muito mais oportuno investir em uma divulgação que fosse também, ou seja, que se encadeasse numa proposta imagética, né? Por exemplo, que fosse para televisão ou para um vídeo para redes sociais, ou mesmo algum material impresso em que pudesse ser visualizado parte ou aquilo que estava sendo dito, ok? Então, esses são os aspectos que envolvem a estrutura. Quando a gente pensa em estrutura do texto, em geral, nós ficamos muito focados naquilo que é explícito, né? Ou seja, aquilo que está ali no intradiscurso, aquilo que está escrito. Então, se eu digo assim, Bombril, 1001 utilidades. Bom, Bombril, 1001 utilidades, essa frase, né, que seria aí o slogan da marca, nós poderíamos dizer que ela é o explícito. Mas um texto, ele não constrói sentido apenas por aquilo que está explícito, mas também por meio daquilo que fica implícito, certo? Ou seja, aquilo que não está escrito, que não está sendo dito, mas que de alguma forma se tem acesso pelo texto. E os implícitos, eles foram estudados por um linguista francês chamado Oswald de Croo. Esse aí que nós grafamos do Crote, né? Mas a pronúncia é de Croo. O de Croo, ele faz uma distinção dos implícitos. Ele diz que há dois tipos de implícitos que podem aparecer em qualquer texto. Os chamados pressupostos e os chamados subentendidos. Qual que é a diferença entre pressuposto e subentendido? Tudo aquilo que é pressuposto vem da estrutura da língua, ou seja, vem da estrutura daquilo que está escrito. Vou pegar uma frase do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Bom, se eu digo assim, Paulo parou de estudar. Se eu digo que Paulo parou de estudar, né? Veja que eu tenho um verbo aí, que é o verbo parou. Bom, esse verbo parou, ele está naturalmente no passado, certo? Bom, só para quem estava fazendo algo. Portanto, nesta frase, Paulo parou de fumar, o pressuposto era Paulo estudava. E como é que eu atinjo esse pressuposto? Por um elemento que está na língua, que é o verbo parou, certo? Ou então, João começou a estudar. Bom, se ele começou, é porque ele não fazia isso antes. Isso é pressuposto, né? Ou seja, é algo que é um implícito, não está dito. Eu não disse que ele não estudava, eu disse que ele estudava, que ele começou a estudar. Agora, para ele ter começado a estudar, significa que antes ele não estudava. Então, é o pressuposto, né? Só a gente pensar assim, ó, é
pressuposto. É antes daquilo que está sendo posto, ok? Tudo bem o conceito de pressuposto, gente? Alguma dúvida sobre o que é pressuposto? Lembrem-se que o pressuposto é uma estrutura sempre da língua. Está no texto escrito. Alguma dúvida? Não. Tá. Então vamos agora para o subentendido. O subentendido não é derivado de algo que está no texto, de algo que foi dito, de algo que foi escrito. Mas o subentendido é algo que eu aciono sempre pelo contexto. Então, imagine a situação que eu chegue para uma pessoa, né, uma pessoa que fume, e diga assim para ela: olha, sei lá, vou pegar um personagem aqui. Vamos supor que o Pedro fume. Eu chego pro Pedro e digo assim: olha, Pedro, o Paulo parou de fumar. O que será que pelo contexto eu posso dizer que está subentendido? O que vocês me diriam nessa situação? Hum? Alguém tem. O que fica subentendido? Se eu chego para uma pessoa que está fumando e digo a ela assim: olha, o Paulo parou de fumar. Pra ele parar de fumar também? Por que você não para também? Ou então você também deveria parar, você também consegue, etc. Né? Ou seja, tudo isso fica subentendido. Isso não está sendo dito. Por isso que a gente fala que isso está também no campo dos implícitos. Então, todo um texto ele pode ter muitas informações, né, que são implícitas. Essas informações implícitas podem ser divididas, então, em dois grandes grupos: os pressupostos e os subentendidos. O pressuposto é derivado do que está escrito. O subentendido é derivado do contexto. Bom, olha lá. Imaginem vocês essa Guaraná Antártica, né? O slogan do Guaraná Antártica é o original do Brasil. Vocês conseguem perceber aí algum subentendido nesse slogan? O original do Brasil? Que primeiro só Guaraná Como é ele que é você... no original? Brasil. É o. Um de cada vez, vai lá. Que é o único exclusivo do Brasil aqui, feito no Brasil e que faz sucesso. E como é que você consegue perceber isso? Que é o único que é do Brasil. Você está certo. Esse é um subentendido. Mas como é que você consegue perceber isso? Pelo jeito que eles anunciam as suas propagandas, o jeito deles serem únicos, a fruta Guaraná ser exclusiva daqui, algo assim. Isso, ou seja, pelo contexto, porque os outros não são, certo? Agora, tem um elemento ali, gente, muito importante do ponto de vista do implícito, que é o pressuposto, aquilo que vem da língua, que é esse artigo o, na frente da palavra original. Veja como seria diferente se o slogan fosse assim: Guaraná Antártica, original do Brasil. Qual seria a diferença do ponto de vista do texto, do sentido, do pressuposto, em tirar tirar o artigo?
Aí, tipo, eu não sei se ficaria, tipo, pensando assim, ele daria na mesma, só que o contexto dele fica muito diferente, porque, tipo, ele não dá exclusividade pro Brasil, né? Na Ele... verdade, não ficaria o mesmo, porque olha É, só, se eu digo Guaraná Antártica, original do Brasil, é diferente se eu disser Guaraná Antártica, o original do Brasil. Se eu digo que é só original do Brasil, outras marcas podem ser. Agora, esse o artigo colocado na frente de original dá o caráter de exclusivo. Os outros não são originais, ou os outros não são do Brasil, etc. Perceberam, gente, que o que altera aí é um elemento linguístico, não é? Que é o exatamente. Agora, olha do lado, esse do SBP. Terrível contra os insetos. Contra os insetos. Por que será que ele repetiu esse trecho contra os insetos? Para enfatizar. Porque tá falando. Pode falar, Bárbara. Porque tá falando que é contra os insetos e não contra outros. Eu entendo isso. Mas tá subentendido, Tá. então as pessoas dão mais ênfase para o contra os insetos. Isso, perfeito. Ó, porque ocorre uma ênfase? Sim, ocorre uma ênfase. Mas essa ênfase só acontece porque existe um elemento que é contextual. Veja, muitas vezes, na tentativa de matar um inseto, né, eliminar uma praga, o veneno é tão forte que ele acaba fazendo mal às pessoas, ou às plantas, ou aos animais domésticos, etc. E aí, é a partir disso que está subentendido que o texto reforça que esse é bom, que esse é terrível, mas é terrível contra os insetos. Perceberam? Não tem nada no texto falando que não é que ele não é ruim para os outros. Para eu chegar a essa informação de que ele só vai matar os insetos e de que ele não vai trazer prejuízo a qualquer outro ser, eu preciso acessar esses elementos que estão implícitos, né? Que estão contextuais. Eles não estão explícitos. Eles não estão no texto, ok? Bom, passando aqui. Uma outra autora, uma outra linguista francesa, que estudou essa questão de como é que o discurso é constituído, né, foi a Jacqueline Autier-Revy. A Jacqueline Autier-Revy, ela contribui para essa nossa discussão de como é que um texto se estrutura pelo conceito de heterogeneidade. O que é heterogeneidade? Jacqueline Autier-Revy, ela vai levar em consideração que quando eu falo algo, certo? O que eu falo é constituído, ou seja, ele se origina em outras falas, em algo que eu já vi antes, que eu já ouvi, que já disseram, muitas vezes algo que eu nem tenho noção que eu já tenho ouvido, ou que eu ouvi e já nem lembro mais que eu ouvi. Mas, de alguma forma, aquilo me constitui como sujeito, certo? Muitas vezes, isso é básico. Então, todo discurso, toda fala, tudo aquilo que eu disser é, de alguma forma, constituído por outras falas, por outros dizeres, né? Que eu tenho noção ou não que eu
que alguém disse. Às vezes eu nem sei em que momento eu ouvi, certo? Mas aquilo passa a constituir a minha fala, né? Muito bem. Então, isso é o conceito de heterogeneidade constitutiva. Haja que está presente em qualquer fala, em qualquer discurso. A Jaqueline Thierry vai dizer que, além da heterogeneidade constitutiva, em algumas circunstâncias, ela é também mostrada. O que é a heterogeneidade mostrada? É aquela situação, ok? Em que eu mostro qual é a origem daquele texto, qual é a origem daquela fala que está constituindo o meu discurso. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim para vocês: nunca percam a esperança, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, concordam comigo que esse água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não fui eu que inventei, certo? Isso eu já ouvi outras vezes, pode ser que eu nem saiba quando foi a primeira vez que eu ouvi. Isso significa que esse é um exemplo daquilo que a gente chama de heterogeneidade constitutiva, né? Falas anteriores que em algum momento me constituem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. E aí eu tenho ainda a heterogeneidade mostrada. Agora, suponhamos que eu diga assim para vocês: minha mãe sempre dizia que nós nunca podemos perder as esperanças. Bom, eu estou dizendo que essa fala, né, nós nunca podemos perder a esperança, tem origem lá na fala da minha mãe. Portanto, nesse caso, trata-se de uma heterogeneidade além de constitutiva, que sempre vai estar presente, mostrada. Por que mostrada? Porque eu estou dizendo no meu discurso quem é que diz daquela maneira ou qual é a origem. Entenderam essa diferença, gente? Entre heterogeneidade constitutiva e heterogeneidade mostrada? Lembrando que a constitutiva sempre vai estar presente, né? Porque eu não tenho domínio de tudo aquilo que eu digo, eu não sei qual foi a origem de tudo aquilo que eu digo, mas certamente as pessoas com as quais eu convivi, os profissionais com os quais que eu tive aula, as pessoas do meu dia a dia, todas elas me ajudam a me constituir como sujeito de discurso, né? Como alguém que está, como alguém que diz a partir de um determinado lugar. Ultimamente tem sido muito comum usar a expressão lugar de fala, né? Principalmente em discursos um pouco mais militantes. O lugar de fala significa o quê? Um lugar que se constitui a partir de determinadas circunstâncias, de determinadas situações, de determinadas falas anteriores. Vou mostrar dois exemplos aqui, ó, de heterogeneidade constitutiva no discurso publicitário, em um dos casos, e no discurso de propaganda, em outro. Antes disso, qual desses dois anúncios que vocês estão vendo é um exemplo de propaganda? Vamos ver se ficou clara aquela explicação que eu dei outro dia. Hã? Pessoal? Oi. Oi. Eu
que eu não entendi muito bem a segunda. Tá, vamos por parte. Primeiro, qual delas é uma propaganda e qual delas é uma publicidade? Eu acho que a primeira é publicidade e a segunda é propaganda. O que você está considerando como a primeira? O que eu considero? Qual que é a primeira para você? É a que está escrito, trazemos a pessoa amada, ou se a sua mãe estivesse com dor de cabeça? Nossa, tô bem confusa. Qual é a propaganda e qual é a publicidade? A publicidade é a dor de cabeça e a propaganda é a sobre a pessoa amada. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, ó. Por que trazemos a pessoa amada de volta, mas dependemos de você, seja um doador de órgãos? É uma propaganda. Aqui, gente, eu não estou vendendo nenhum serviço, não está sendo vendido nenhum produto. Está sendo vendido uma ideia, não é? Um comportamento. Qual que é esse comportamento? Quem falou agora que essa é a propaganda? Foi você, João? Isso, das pessoas doarem órgãos para incentivar a doação de órgãos. Exatamente. O que eu estou estimulando? O que eu estou divulgando aqui? Doação de órgãos. Eu não quero que as pessoas comprem algo ou usem um determinado serviço. Então, isso é uma propaganda. Lembra que a propaganda, a característica dela é a venda de ideias, né? Agora, a outra, a da Bayer, da aspirina, o que está sendo vendido é um remédio, é um produto. Quando eu anuncio um produto, né, o que eu estou fazendo é publicidade. Tudo bem, Bárbara? Você que estava em dúvida? Sim, obrigada. Tá ótimo. Agora vamos fazer essa análise da heterogeneidade constitutiva. Lembra, heterogeneidade constitutiva significa um texto não tem origem nele mesmo, né? Ele tem origem em outros textos, em textos que foram ditos anteriormente e que não necessariamente sejam remetidos, sejam relacionados, sejam citados. Vamos pegar o trazemos a pessoa amada de volta, mas dependemos de você, seja um doador de órgãos. Por que será que aí está em jogo a heterogeneidade constitutiva? Por que ela está presente? Quem consegue me dizer? Por que é um exemplo de heterogeneidade constitutiva? Isso lembra alguma fala, algum tipo de discurso que vocês já viram em algum outro momento, em alguma outra situação? Normalmente aqueles cartazes colados de leitura de búzios, de mão. Isso. E que prometem poção. serviços místicos, esotéricos. Certo? E veja que eles costumam ficar no mesmo lugar em que está esse daí, nos postes, nos espaços urbanos, não é? Geralmente é assim, trazemos a pessoa amada em 7 dias, ou coisas do tipo, vendendo serviços místicos, serviços esotéricos. Veja que quando alguém observa trazemos a pessoa amada de volta, mas dependemos de você, seja um doador de órgãos, imediatamente eu já me lembro, não é? Daquele texto de oferecimento de serviços místicos, etc. Embora ele não esteja aí citado, né? Esse é um exemplo de heterogeneidade constitutiva. Esse texto se constitui a partir de outros, certo? Agora, e esse do lado? Alguém tem ideia de por que é um exemplo de heterogeneidade constitutiva?
Se sua mãe estivesse com dor de cabeça naquele dia, você não existiria? Alguém tem ideia de por que se trata? Ou como é que esse texto é constituído estruturalmente? Porque filho dá dor de cabeça? Não. Não, essa é bem mais engraçada. Você consegue explicar? Quem falou agora? Foi o Vitor? Não, fui eu. O Nicolas. Você é o? Nicolas. Você é o Nicolas. Você consegue explicar, Nicolas? Não, essa tem a ver, como fala, é mais pessoal essa, né? Essa aí ele tenta ir pelo lado mais pessoal, pra atingir Como o público. assim? Não, porque geralmente quando a mulher tá com dor de cabeça é porque não vai rolar nada, né? Entendeu? Aí a aspirina Então vamos lá. Muito bem, o Nicolas identifica aí agora uma resposta um pouco mais do ponto de vista estrutural, né? Não é só mulher, etc e tal, mas assim, uma desculpa comum, né, para evitar uma relação sexual ai, tô com dor de cabeça, ai, hoje estou com dor de cabeça. Veja, no caso desse texto da aspirina, ele recupera de alguma forma, por isso que é um exemplo de heterogeneidade constitutiva, esse tipo de fala, esse tipo de desculpa. E é a partir da relação estabelecida com essa fala anterior, não é, que é possível esse texto existir e produzir sentido. Se sua mãe estivesse com dor de cabeça naquele dia, ou seja, no dia em que você foi concebido, você não existiria. Ok? Entendemos? Entendemos. Ok, ótimo. Então, agora vamos para o próximo. Você entendeu? Quem não entendeu? Não, desculpa, professor. Oi? Quem não entendeu, gente? Desculpa, eu entendi. É porque o meu tá com problema aqui, essa bosta aqui. Ah, então tá bom. Vamos lá. Bom, agora esse daqui foi um caso muito interessante envolvendo dois times de futebol do Rio Grande do Sul, né? O Internacional e o Grêmio. Olha lá, o Internacional publica um texto assim: o primeiro clube gaúcho a conquistar o selo ISO 9001 dá parabéns ao segundo, que foi justamente o segundo, era justamente o Grêmio. Então, o Grêmio, imagine a situação: o Grêmio conquista o ISO 9001, que é um ISO de qualidade do ponto de vista de administração, né, de gestão. E aí, claro que o Grêmio estava comemorando isso e fazendo a sua campanha de divulgação. Bom, aí o Internacional aproveitou a situação. E aí ele saiu com esse anúncio em vermelho que vocês veem aí. O primeiro clube gaúcho a conquistar o selo ISO 9001 dá parabéns ao segundo, né? Veja que interessante do ponto de vista da heterogeneidade constitutiva. Para que isso faça sentido, né, o primeiro clube gaúcho a conquistar o selo dá parabéns ao segundo, eu tenho uma fala anterior, que é a fala do Grêmio comemorando. Né? Quer dizer, o Grêmio está comemorando, e aí eu digo, ok, você está comemorando, mas se lembre que eu, Internacional, tive esse mesmo selo antes de você. E aí é interessante porque quando o Grêmio conseguiu algo, né, antes do
do Internacional, ele pagou, vamos dizer assim, com a mesma moeda. Ele escreveu lá: o primeiro clube gaúcho a conquistar o bi da América dá parabéns ao segundo, né? Então, o Internacional estava comemorando o bicampeonato, o Grêmio não deixou para trás. Foi lá e disse: olha, nós que fomos o primeiro, estamos parabenizando o segundo. Percebam que interessante, porque nesse caso, além de relacionar, né, com o fato em si, já há uma relação, já é um diálogo entre os dois anúncios, né? Um fez, depois o outro, quando teve oportunidade, fez também, exatamente demonstrando essa relação de heterogeneidade constitutiva, como eu estou falando para vocês. Tudo bem? Conseguiram entender? Bom, vamos agora falar um pouquinho de outro elemento que é muito comum na constituição estrutural do discurso publicitário, que é a polissemia ou a ambiguidade, né? O que é polissemia? A gente já falou isso em outros momentos, mas polissemia é aquela situação em que algo tem vários sentidos diferentes. Uma mesma palavra tem vários sentidos diferentes, certo? Na ambiguidade é também um exemplo, ela é sempre polissêmica, né? A ambiguidade é aquela estrutura que tem 2 ou 3 sentidos. A gente quase não usa o termo ambiguidade, porque em geral ele está mais relacionado a uma situação que é prejudicial ao texto, né? Uma frase, por exemplo, que não está muito clara por ter duplo sentido, a gente fala que ela é ambígua. Agora, uma frase que ter duplo sentido, ou três sentidos, seja lá quantos sentidos forem, e isso é positivo, nós então costumamos chamar de polissêmica, tá? Polissemia está mais relacionada à qualidade, ambiguidade está mais relacionado ao prejuízo. Observem esse anúncio aí do Ministério das Cidades, que é mais um exemplo de propaganda, porque não está vendendo nenhum produto, mas uma ideia, né? A melhor pegada do carnaval: pegar táxi, ônibus ou carona depois de beber. Por que essa frase é uma frase polissêmica? Vou colocá-la aqui no chat para a gente poder discutir um pouco. A melhor pegada deste carnaval: pegar ônibus, pegar táxi, pegar ônibus, pegar táxi, pegar carona. Por que isso é uma frase polissêmica, hein, gente? Por conta ali do duplo sentido da... Porque, tipo, no carnaval as pessoas vão para se pegarem, né? E aí vem o duplo sentido da questão de pegar o ônibus, o táxi. Isso, Jober. Quem falou foi o Jober? Não. Foi. Isso mesmo, veja. A grande questão está na palavra pegar, ou na palavra pegada, não é? Quando a gente fala de pegar no campo do... Enfim, pensando em carnaval, nós podemos pegar, né? Entender essa palavra no sentido de paquerar, de manter algum tipo de relação, etc., com essas pessoas. Agora, no texto, ele faz até uma certa brincadeira, né? Até atribui um sentido humorístico a isso, quando ele diz que a melhor pegada
do carnaval é o ônibus, o táxi, a carona, depois de beber. Veja que, né, ele trabalha com o duplo sentido da palavra pegar. Muito bem. Então, o uso da polissemia, né, é muito comum no texto publicitário. Esse do lado, olha que interessante também o que acontece aqui, ó. Esse também é um exemplo de propaganda, propaganda falando dela mesma. Você pode fechar um grande negócio sem uma boa propaganda, o seu. Por que se trata de polissemia, nesse caso? Você pode fechar um grande negócio sem uma boa propaganda, o seu. Por que tem polissemia aí? Alguém consegue me dizer por que é polissêmico? Novo ali pela questão do duplo sentido, é a questão de fechar um grande negócio. No caso, ali estaria se relacionando ao próprio negócio. Então, o que é polissêmico aí é a palavra fechar, né? Por quê? Porque fechar um negócio pode ser no sentido de fechar um acordo, ou seja, conseguir fazer um negócio, mas pode também ser no sentido de fechar um grande negócio, acabar com esse negócio, né? Fechar as portas de um grande negócio. Então, para dizer o quanto a propaganda é importante, todo o texto se estrutura a partir dessa polissemia do verbo fechar, né, nessa utilização, nesse enunciado. Né? Você pode fechar um grande negócio. Bom, fechar. Será que fechar aí está no sentido de fazer um acordo, de conseguir? Na verdade, não. Na verdade, ele quer dizer o contrário. Ele quer dizer assim, olha, se você não investir em propaganda, em publicidade, você vai fechar um negócio. O seu negócio é que vai deixar de existir, né? Veja que ele está trabalhando com um sentido de pegar, que está mais relacionado à conotação, que seria esse de fechar um acordo, e outro a denotação, né? Que é esse de encerrar. E é justamente porque trabalha com esses dois sentidos que o anúncio produz compreensão, produz o sentido para nós, ok? Agora, quando a gente trabalha com ambiguidade, pessoal, muito cuidado também, porque às vezes lembra que eu disse que a ambiguidade está muito relacionado a um sentido que é prejudicial, né? A gente usa a ideia de polissemia para dizer que é favorável e ambiguidade para dizer que é prejudicial. Olhem esses aí do Ricardo Eletro. Móveis por estes preços não vão durar nada. Por que será que esse é um exemplo de ambiguidade? É um texto ruim. Móveis por esses preços não vão durar nada. Por que será, hein? Vocês acham que esse texto está bem escrito? Móveis por esses preços não vão durar nada? Dá um sentido dos móveis ser tão baratos que são vagabundos. Barato. Opa. Então, exatamente. Veja, muito provavelmente, quem escreveu esse texto, escreveu com o sentido de que, olha, os móveis estão tão baratos que o nosso estoque vai acabar logo. Não é? Quer dizer,
todo mundo vai querer comprar esses móveis, então venha logo garantir o seu. Só que da forma como foi escrito, esse texto ficou ambíguo. E uma ambiguidade que é prejudicial. Porque móveis por esses preços não vão durar nada, tem a ideia de que esses móveis são ruins, quer dizer, é barato e ruim, né? Você vai pagar só isso, quer dizer, isso aí não vai durar muita coisa. Então, percebam que nesse caso é um caso em que a ambiguidade ela é prejudicial ao discurso publicitário, né? A ambiguidade, ou melhor dizendo, a polissemia, ela é adequada quando esse texto, né, ele tiver ganhos em termos de significação. Vejam que esse caso do lado aqui, ó, da Copenhague, também é um sentido ruim, ambíguo para o texto, né? Olha lá, eu acho que vi um gatinho, e aí, como se o gatinho, a língua de gato, né, que é um dos principais produtos da Copenhagen, dissesse assim, eu acho que lambi um chumbinho. Por que vocês acham que nesse caso produziu uma ambiguidade prejudicial ao texto? Professor, pode colocar a foto novamente? Coloco. Porque, querendo ou não, leva para o lado malicioso. E não é esse Leva... o intuito da marca. Exatamente. Muito provavelmente a marca, quando fez essa junção de dois produtos, né, no mesmo cartaz, eu acho que vi um gatinho, eu acho que lambi um chumbinho, ela queria, na verdade, divulgar ao mesmo tempo dois dos seus principais produtos, o chumbinho e a língua de gato. Só que colocados lado a lado e colocadas essas duas falas, o efeito que se produz foi, né, e houve muitas críticas, inclusive à época, muito prejudicial. Por quê? Porque chumbinho é também é um veneno para os gatos, para matar gato. Foi nesse sentido que você pensou, Gilberto? Foi nesse sentido aí que ele pensou. Ô, professor, foi o João que falou. Ah, desculpe, foi nesse sentido, João, que você pensou? Professor, João? não tinha respondido nada, não. Quem é que tinha respondido? Quem é que tinha comentado? Que ficou pro lado malicioso? Agora há pouco. Fui eu, o Lucas. Desculpa, Lucas. E aí? Peço desculpas também. E aí, Lucas? Foi nesse sentido que você pensou? Ou você pensou mais algo a mais do que isso que eu já falei? Eu tinha pensado além, por conta do sentido de lamber um chumbinho, querendo ou não, leva também para o lado malicioso da coisa, que não é o intuito da marca. Eu não havia pensado por esse lado de que o chumbinho também é um veneno para o animal. Isso. Mas, é muito sim, mais. concordo. É muito mais pelo fato de chumbinho, né, ser polissêmico e ser também um remédio, um veneno para matar, ou muito utilizado, inclusive, para matar animais, cachorro, gato, etc., que foi um exemplo de ambiguidade prejudicial essa situação específica, ok? Vitor, se você quiser parar de gravar agora, depois você recomeça e aí fazemos 2